Eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Atos, capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Amém? Deus abençoe. Se você não compartilhou ainda essa live, convide seus amigos, seus parentes, familiares, convide aqueles que não são evangélicos. Deus tem uma palavra para eles nessa noite. Tem palavra para mim, para você e para todos quanto neste momento precisam de uma resposta de Deus. Amém? Está escrito assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, você que está chegando aí agora, está conectando conosco, diz assim a palavra do Senhor. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, eu quero frisar, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia, Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E disse-lhe, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido em memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz, não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta e perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse, eis que sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram, Cornélio centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisses as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa, e no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com eles alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos.
E acontecendo que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, porque eu sou também homem. E falando com ele, entrou e achou muitos, que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. Eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado na casa de Simão, o curtidor, junto do mar, e ele, vindo, te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Louvado seja o nome do Senhor. Se você deixar sua palavra, a Bíblia aberta, daqui a pouco nós vamos continuar lendo, mas nós vamos voltar novamente logo no início aqui do capítulo 10 de Atos. Capítulo 10 de Atos, eu li do 1 ao 33. Capítulo 10 de Atos, do 1 ao 33. Amém? Glória a Deus. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe e que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações. É tremenda essa palavra e ela marca muito a minha história, a minha caminhada com Deus. A gente sabe que muitas pessoas, como um dia eu estava, um dia, quem sabe você está hoje, tínhamos no coração já, independente da religião, tínhamos um temor de Deus no nosso coração. Nós tínhamos um respeito, nós éramos gratos a Deus por tudo que Deus faz, não é verdade? Nós sabemos que os judeus, eles oram ao Senhor muitas vezes ao dia, agradecem a Deus em torno de mais de 400, 600 vezes, eu não sei exatamente, ao dia. Já pela manhã já oram agradecendo pelo ar que respira, pelo vento, pelo dia, pelo sol, pela água que toma, por tudo agradece ao Senhor. E muitas vezes nós realmente não somos gratos a Deus da forma que precisaríamos, que eu creio que Deus gostaria que fosse. Não é verdade? Muitas vezes nós só damos valor porque nós perdemos as coisas. É impressionante isso, já percebeu isso? Nós só damos valor quando nós sentimos aquele local, aquela perda, aquela pessoa que não está mais conosco, né? Quando nós perdemos algo que é conveniente para nós, simplesmente porque virou como que rotineiro. Mas quando nós perdemos algo, a gente sente falta, a gente começa até perguntar para nós por que nós não demos mais valores, por que nós não demos abraçamos mais, beijamos mais, acariciamos mais, por que nós não falamos mais, não é verdade? Por muitas vezes assim mesmo acontece. E é interessante porque, mesmo antes de eu não conhecer a Jesus como eu conheço hoje, como seguindo a palavra dele, a vontade dele, porque quando você conhece Jesus, de ouvir falar é uma coisa, mas quando você entrega seu coração a ele, a sua vida a ele, então você não tem como conhecer se você não tiver relacionamento com ele. Qual é o relacionamento que nós temos com Jesus, com Deus, se não for pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada? Algo que nós temos total liberdade aqui no nosso país, total liberdade de culto, de expressão. Hoje estamos com algumas limitações, é fato, mas você tem liberdade. Você pode louvar a Deus em qualquer esquina, você pode clamar a Deus em qualquer esquina neste país chamado Brasil. Eu não sei de onde você está nos assistindo agora, mas aqui nesse país você tem toda a liberdade. E é interessante porque certo dia eu falei comigo mesmo, né? Eu falei, se Deus existe, o que Ele quer fazer comigo? E é algo tremendo, porque talvez esteja sendo repetitivo para meus filhos que aqui estão, minha família que está ouvindo aqui, mas para você que está talvez ouvindo pela primeira vez isso, vai ser novidade para você.
Eu dizia assim, se Deus realmente existe, que ele queria que ele falasse comigo. Eu imagino assim como Cornélio, da mesma forma, ele orava a Deus, ele buscava a Deus, mas ele não era judeu, ele não era da linhagem. Ele manifestou Jesus para o povo de Israel. E ele não era, e ele tinha totalmente assim, o temor de Deus no coração dele. Tanto que uma das qualificações que os servos dele chegam até Pedro, dizendo quem ele era, dizer que era um homem bom, um homem temente a Deus, um homem que orava a Deus, que dava esmolas, e isso era a vida de Cornélio. Cornélio orava, Cornélio buscava a Deus, Cornélio dava esmolas, e a palavra de Deus aqui no capítulo 10, logo nos primeiros versículos, que diz, mostra a biografia de Cornélio, né, me expressa quanto ele era grato a Deus. Tanto que diz que as esmolas dele tinham, que era tudo que ele fazia para o pobre, para a viúva, para o órfão, não sei para quem que ele ajudava, isso subia como memorial a Deus. Era como se fosse um triunfo, né, dele para com Deus. Mas um dia Deus aparece, o anjo do Senhor aparece para ele, com as vestes resplandecentes, e fala com ele, Cornélio, as tuas orações têm chegado até Deus. E às vezes você fala assim, eu sou indigno, né? Eu não sou capaz disso, Deus não ouve minha oração, não. Eu quero falar que Deus ouve a sua oração. Eu quero falar com você para você ter fé. Às vezes nós não temos uma resposta imediata. As orações que nós fazemos hoje não compreendemos porque não vem a resposta. Talvez uma pessoa fale assim, Deus, eu não estou orando sem fé. Não, quando você está orando, você já tem fé para isso. Há questões na nossa vida que não é no momento em que nós queremos, que nós necessitamos, que nós almejamos, mas é o tempo de Deus. E é interessante porque não se fala aqui quanto tempo Cornélio já orava, quanto tempo Cornélio fazia as boas ações. Mas a Bíblia diz que certo dia, na hora nona, quer dizer, versículo 3, quase a hora nona do dia, viu claramente uma visão de um anjo, aproximadamente 15 horas, aproximadamente às 3 horas da tarde. Ele teve essa visão e o anjo aparece para ele e fala, Cornélio, a sua oração foi subida até Deus. As suas esmolas subiu como memorial a Deus. Né? E ele está falando assim, mas tem um homem que você precisa mandar lá na cidade de Jope. Ele chama Pedro, Simão, com o sobrenome Pedro. E ele vai trazer para você a palavra que eu quero que ele traga para você. Né? Então, Cornélio é um homem temente a Deus, um homem que buscava Deus, tem essa experiência com Deus. Eu sei que um dia eu tive essa experiência com Deus, talvez você já teve essa experiência com Deus, e os problemas temporários que você está passando estão sucumbindo a essa experiência. Os problemas temporários que nós estamos passando está tirando a sua experiência com Deus, está querendo tirar a sua visão, está querendo matar a sua fé. E não é por aí. E Cornélio chama agora os seus 2 servos dele, mais um soldado que estava a serviço dele, mais um criado ali que estava a serviço dele, e manda que eles andem até Jope. E eles saíram naquele dia, foram quase 2 dias de caminhada. 2 dias de caminhada até chegar naquele lugar. Você imagina, podemos conjecturar a palavra, né? 2 dias esperando uma resposta, 2 dias depois de uma visão daquela, sem saber se Pedro viria ou não. Porque quando Deus fala, nós mesmos colocamos impedimentos, muitas vezes falamos assim, Deus, que o Senhor possa abençoar. A oração muitas vezes é essa, não, Deus Ele abençoa. Não temos que colocar uma junção de dúvida nas nossas questões com Deus. O apóstolo ministrou aqui que Deus é poderoso para responder, Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos, ou aquilo que nós precisamos, ou queremos até, é verdade. E quando então Cornélio envia os seus servos até Jope para procurar, eles encontram aquela rua, encontram aquela casa. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso. Sem uma bússola, sem um GPS, sem nada. Eu sempre digo assim que Deus, Ele sabe o nosso endereço. Deus sabe a nossa necessidade. Deus, Ele tem o seu endereço, você não precisa correr atrás de bênçãos. As bênçãos correm atrás de você quando você, literalmente, confia em Deus, coloca a sua fé em Deus, na palavra dEle. Não é porque tudo vai bem que você precisa adorar a Deus, ou que você pode adorar a Deus.
não é porque tudo está em ordem, não é porque está tudo em... Não, irmãos, nós estamos mais ou menos no mesmo barco, ou melhor, nós estamos no mesmo barco. Nós estamos tendo as mesmas limitações, né? Uns com mais limitações, uns com menos, mas todos temos algo agora a fazer, algo para observar, algo para nos resguardar também. E os servos de Cornélio chegam naquela casa do Simão Curtidor e pergunta, porventura aqui mora alguém? Mora um tal de Simão Pedro? Ele diz, está aqui. Só que é interessante porque quando Deus fala com você, Ele já falou quando Deus fala através de alguém para você, Ele já falou o seu coração. Deus não vai pegar ninguém desprevenido, Ele vai preparar quem está falando, quem está profetizando, quem está pregando, e vai preparar o coração de quem vai receber também. Está entendendo? Ele vai preparar o seu coração para testificar no seu coração. As coisas de Deus, irmãos, são muito tranquilas, muito tremendas. Elas mesmo se completam, a própria palavra de Deus se completa. Nós não temos que completar a palavra de Deus, nós não temos que fazer artifícios para a palavra de Deus. Muito pelo contrário. Em Gálatas capítulo 1, versículo 6 em diante, diz assim, ainda que desça um anjo do céu e vos anuncie outro evangelho que vos tenha anunciado, seja amaldiçoado. Quer dizer, a própria palavra se completa. Para você identificar uma seita, né, é só você saber se esse segmento religioso precisa de outra literatura para complementar a Bíblia. Se precisar de alguma literatura para complementar a Bíblia, alguns dogmas, algumas doutrinas, usos e costumes, seja o que for, dentro dessa denominação, é uma seita. Porque a Bíblia, ela é perfeita. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse é a palavra de Deus. Foi escrita por homens, como diz a própria palavra, escrita por homens, mas inspiradas por Deus. Olha que tremendo. Moisés não estava lá, mas o Espírito Santo inspirou Moisés para escrever a criação do mundo. O Espírito Santo inspirou Moisés para falar que Deus deu a Adão um nome para cada animal. Olha só que tremendo. Não vou nem entrar nesse mérito de falar que galinha realmente parece galinha, pato com pato, é uma coisa assim tremenda, extraordinária. Algo que inimaginável, algo que você não compreende. É como diz, ninguém explica Deus. Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. E antes de você abrir sua boca, Ele conhece seu coração. Antes de você formular qualquer pensamento, qualquer interrogatório ou prerrogativa, Deus já conhece aquilo que Ele tem para você. É tão tremendo, porque muitas vezes nós chegamos para Deus e colocamos Deus na parede. Não temos direito nenhum. Nós somos mortais. E como vermes de Jacó, como diz a palavra. Mas o Senhor nos chamou. O Senhor nos fez co-herdeiros de Cristo, participantes da mesa futura, que será as bodas do Cordeiro. Assentaremos com Ele, em glória, com um corpo transformado. Você sabe o que é isso? Isso não tem valor, meu irmão. Isso não tem preço. Isso não tem parâmetro para nós distinguirmos o valor, o preço, ou seja o que for. Não tem. É verdade? A Bíblia fala de um homem que foi reto, temente a Deus, desviava do mal, íntegro, chamado Jó, não é verdade? Ele, na hora da aflição dele, na angústia dele, ele fez 30 e poucas perguntas para Deus. E Deus lançou para ele mais de 70 perguntas. E ele não soube responder nenhuma. Sabe por quê? Porque nós entendemos Deus. A maneira que Ele faz, o que Ele quer fazer, o que Ele está fazendo, podemos ter a certeza, é a melhor maneira que Ele encontrou para este momento. Que você esteja passando, que você está passando, ou que você vai passar, ou que nós iremos passar. Deus é perfeito. A palavra de Deus diz que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Deus é bom, sabe o que faz e nunca erra. Deus nunca erra. Você não vai ver, não vai saber nenhuma fraqueza de Deus, muito pelo contrário. Deus é poderoso, Ele é onipotente, Ele sabe como tratar no nosso caráter, no nosso ego, como Ele sabe forjar a nossa mania, as nossas meninícias, as nossas fraquezas, as nossas idiotices também, me perdoe
o palavreado. Nós muitas vezes somos bobos diante do Senhor, bobos, nos fazendo de entendido e não somos nada. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Espero que seja tudo bem aí. Amém. Irmãos, e aqui então é tremendo, porque Deus, como eu citei, Deus dá um sonho. Pedro sobe eu imagino, para o terraço, para ter intimidade com Deus. Ele sobe para a oração em torno de meio-dia. E quando Pedro ora, ele é arrebatado no espírito, é como se caísse num sono profundo em poucos segundos. Houve um arrebatamento de sentidos ali. Isso eu já tive experiência de ver e participar disso. Algo tremendo que hoje a gente não se vê falar mais. Sabe por quê? Está faltando mais intimidade com Deus. Está falando, Senhor, traz-me as revelações das coisas que vão acontecer ainda. Fala comigo daquilo que o Senhor tem para mim, daquilo que o Senhor tem para minha família, para minha casa. A Bíblia diz em Amós que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus amados, os profetas. Irmãos, e quando Pedro tem esse arrebatamento de espírito e tal, ele vê um grande vaso em forma de um lençol. Não sei se você dá para entender. E tinha 4 pontos, era como que retangular, e descia dos céus, e ali todo tipo de répteis, de animais, quadrúpedes, tudo aquilo que o judeu não punha a mão, não comia, porque era imundo, de acordo com a lei. E o Senhor diz assim, mata e come. E ele falou assim, de forma nenhuma, eu vou comer coisa imunda, eu vou tocar em coisa imunda. Ele referia-se à lei, que a lei julgava, a lei matava, a lei distorcia muitas coisas. E o Senhor disse para Pedro, Pedro, não diga que é imundo aquilo que eu purifiquei. E o Senhor estava falando assim, eu quero conjecturar essa palavra. O Senhor falou assim, Jesus, o meu filho, morreu lá naquela cruz, foi para trazer vida, para purificar o que estava perdido, Pedro. Não é só para os judeus, não é só para uma classe, é para todo mundo que eu tenho, Pedro. É para os gentios também, Pedro. Então Pedro agora recebe de Deus, aceita de Deus isso, sabendo que muitos religiosos da época, até mesmo seus companheiros de apostolado, iam criticá-lo. E Pedro ouve a voz de Deus, porque Pedro tinha nascido de novo realmente. Pedro, quando ele nega Jesus, eu acredito que muitos poderiam ter lançado as pedras nele. Mas a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente, ele arrependeu-se, e ele voltou para os caminhos do Senhor. E Pedro teve um encontro tremendo com o Senhor Jesus. A Bíblia diz, meu irmão, que onde abundou o pecado, superabunda a graça. Não importa a sua vida como foi até hoje, até a tarde, como foi até ontem, não importa você entregar a vida para Jesus e falar, Senhor, eu quero ser uma nova criatura, eu quero nascer de novo. Não adianta simplesmente ser religioso. Não adianta simplesmente ser um sacerdote, ser um pastor, ser um apóstolo, ser um padre. Não adianta nada disto. Adianta você nascer de novo e ser uma nova criatura. Meu irmão, quando o Espírito de Deus vem em nós, quando o Espírito Santo de Deus vem em nós, nós somos emplacados com a tua glória. Não vem simplesmente uma força, não vem simplesmente como dizem que é uma força, nada disso. É a pessoa, a terceira pessoa da Trindade que emplaca com o nosso espírito. E nós enchemos disso. E a hora que a palavra de Deus não estiver impactando o nosso coração mais, a hora que a palavra de Deus não estiver mexendo conosco mais, é porque nós morremos e não estamos sabendo. Ah, mas como é que morre e está andando por aí e tal? Morrendo espiritualmente. Muitos estão mortos espiritualmente. Muitos precisam realmente retomar experiências com Deus, caminhada com Deus, falar, Jesus, vem comigo. É tremendo aquela passagem onde todos estavam desolados. Jesus tinha sido crucificado, morto, e tinha sumido naquele tempo, até então não sabiam. E de repente, 2 discípulos a caminho de Emaús trocavam entre si as conversas, o relato de tudo que tinha acontecido. E Jesus se chega até eles, andando com ele, materializado ali, Jesus trazendo ali uma teofania. Não era mais o Espírito, mas estava em corpo, e ele conversando com aqueles discípulos. Eles perguntam para ele, para Jesus, você não está sabendo o que está acontecendo? E de repente ele parte o pão ali com eles e some novamente, volta para o Pai,
porque também ele precisava aparecer para outros, como apareceu depois de ressurreto a mais de 500 pessoas. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos isso. Então agora, aqueles discípulos, depois que Jesus sai novamente da presença deles, eles diziam, não te ardia o coração quando ele nos falava? Quando nós estivermos trocando a palavra de Deus pelo futebol, quando nós estivermos trocando a palavra de Deus pelo clube, quando nós estivermos trocando a palavra de Deus, o nosso tempo de adoração a Deus, não estou falando que é errado você ir a um futebol, não é errado você ir a um clube, não é errado você ir para uma praia, para ir pescar, de forma nenhuma. Mas a Bíblia diz, buscar o Senhor em primeiro lugar, e as demais, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Nós precisamos buscar a Deus em primeiro lugar. Ouvindo a voz de Deus, Pedro agora sai da sua casa, sai da casa de Simão Curtidor e anda mais 2 dias até chegar à casa de Cornélio. 4 dias aparece Pedro na casa de Cornélio. E é interessante porque muitas vezes quando Deus vai nos dar uma bênção, quando Deus ele quer nos abençoar com a palavra dele, com a libertação, com algo que vai mudar a nossa história, muitas vezes ficamos calados e a Bíblia diz que não, nós devemos ser porta-voz de Deus nessa terra. Nós devemos ser o porta-voz de boas novas. Evangelho significa boas novas de Cristo. Não é como você receber um favor de Deus e não falar para Ele, não falar para as pessoas de Deus. O dia que eu tive um encontro com o Senhor Jesus, o dia que minha vida foi emplacada, foi transformada pelo Espírito de Deus, eu senti na minha alma, no meu espírito, de procurar os meus amigos, aqueles colegas de infância, de adolescência, muitos que até falavam de Jesus para mim, mas eu tinha uma cauterização no meu ouvido que não entendia nada. Eu fui até eles e falava para eles, olha, eu encontrei Jesus, entreguei a vida para Jesus e contava o testemunho de experiência como eu tive na minha vida. E muitos ficaram impactados com o meu testemunho, muitos foram reavivados novamente. Sabe por quê? Porque muitas vezes estão acostumando com a glória de Deus, acostumando com as bênçãos de Deus, acostumando com a igreja, acostumando com o louvor, acostumando. Nós não estamos mais tocando no coração de Deus, nós não estamos mais procurando tocar nos olhos de Deus, tocar nos ouvidos de Deus, tocar nas vestes do Senhor. Acostumar. Meu irmão, até um casamento, quando você acostuma com ele, ele acaba. Se você a cada dia não renovar o seu casamento com alegria, com amor, ainda que venha ter as discussões e você saber pedir perdão, relevar e fazer um agrado para o cônjuge, assim é com Deus também. Olha, meu irmão, você simplesmente não demonstra seu amor à sua esposa sem você não fazer algo, não trazer algo, não demonstrar algo, não oferecer algo, assim também com o Senhor. Assim também com o Senhor. É tremendo isso. E é interessante quando eu falei, porque Cornélio, enquanto os seus servos estavam buscando aquele que seria o porta-voz de Deus, ele estava juntando seus amigos. Ele não só juntou os filhos, as nós, os genros, eu não sei quantos eram da família, mas Cornélio juntou toda a sua família. Foi nos últimos versículos aqui, antecedendo o capítulo 10, versículo 33, antecedendo 33. Ele ajuntou todos os seus familiares, não abra o seu coração para qualquer um, não abra o seu coração para todo mundo, nem todo mundo tem a mesma visão que Deus está dando para você, nem todo mundo, nem todo mundo. Havia um rei, onde ele abre o seu castelo para o reino inimigo. E quando o profeta, se ele me fala em memória, Eliseu, me fugiu aqui agora, mas Eliseu, justamente, me fugiu a memória. Mas esse rei abriu, e quando o profeta chega e diz assim, você mostrou o seu castelo? Mostrei. Você abriu o seu tesouro? Abri. Pior coisa que você fez, porque eles virão e saquearão todo o seu reinado. Então não abra o seu coração, o bom tesouro. Não abra o seu coração para qualquer um. É interessante, abrindo parênteses aqui, quando Maria, ela estava grávida, ela foi visitar a sua prima Isabel nas montanhas. Eu imagino uma mulher grávida subir a montanha, caminhar não sei quantos quilômetros, quantas milhas, para chegar até sua prima Isabel. Maria sai grávida para encontrar com Isabel. Por quê? Simplesmente falar com Isabel que ela estava grávida?
que ambas não poderiam ter filhos, agora estavam grávidas. Ou melhor, Isabel não era tempo, Maria não era tempo de ter filho, agora estava grávida, é verdade? Não, ela foi até Isabel, porque Isabel estava grávida, para compartilhar. Eu digo muito o seguinte: compartilhe os seus sonhos com quem tem sonho. Compartilhe a sua fé com quem tem fé. Não joga pérola aos porcos. Não lance as coisas santas àquele que não sabe o que é isso, não está nem aí para isso. Mas acredito que esse tempo que nós estamos passando, esse momento que nós estamos passando, é o momento que Deus está trabalhando na sua vida. É o momento que você está dando valor a cada minuto com a sua família. É o momento que você está dando valor a cada minuto com seus filhos. É o momento que você está dando valor a cada minuto com seus pais. É o momento que você está refletindo sobre os valores. E não sobre quanto custa, sobre valores. Amém? E alguns valores, irmãos, alguns valores, você que me ouve, são eternos. São princípios que não se quebram. São princípios que Deus estabeleceu e limites que Deus estabeleceu. Eles não podem ser forjados, não podem ser anulados, não podem ser quebrados. Mas quando Deus quer abençoar, Ele quebra leis. Quando Deus quer abençoar você, Ele quebra paradigmas. Quando Deus quer abençoar a sua vida, Ele quebra normas. Quando Deus quer abençoar a sua vida, Ele não pede opinião ao governo, nem a reis, nem a presidentes. Deus detém todo o poder e toda a vontade na sua mão. E quando Pedro chega agora, eu imagino Pedro chega pensando assim: vou encontrar Cornélio, vou pregar para ele e depois vou continuar minha vida. Eu imagino quando Pedro chega, aquela igreja estava cheia. Quando Pedro chega ali, ele não imaginava que já tinha uma igreja esperando por ele. Porque onde dois ou mais estiverem reunidos em nome dele, ele se faz presente. E a igreja, a eclesia, de religar a Deus, de ajuntar-se novamente para adorar a Deus, para sacrificar a Deus. Eu imagino que Pedro, quando chega, ele já estava ali em oração. Ele estava ali no propósito, porque ninguém sabia a hora e o momento que Pedro chegaria. E muitas vezes, sabe o que acontece conosco? Nós vamos à igreja, entramos para dentro da igreja, do templo físico, que estou me referindo, e nem reverência nós não temos mais. Nem reverência nós não temos mais. Enquanto o pastor não pede para desligar os telefones, você não sai do WhatsApp, você não sai das redes sociais, você ainda fica trocando conversa com quem não precisava mais, porque se ele não está na igreja, já está roubando o seu sono. Pedro, chegando naquela rua onde morava Cornélio, já havia um sussurro de barulho, movimentos de pessoas orando ali. Acredito nisso. Sabe por quê? Porque se nós prepararmos o nosso ambiente para receber Jesus, se nós prepararmos a nossa casa para receber Jesus, haverá uma mudança, a atmosfera será outra, o tempo será outro, a comunhão será outra, a paz será outra. Eu não sei se você está me entendendo. Se você não estiver me entendendo, peço ao Espírito Santo que Ele fale com você. Em nome de Jesus. Deus é maravilhoso. E a Bíblia diz que Pedro chega ali e prega para aquela família. A Bíblia diz que antes de Pedro fazer apelo, ou antes que Pedro falasse: vocês precisam batizar nas águas, todos foram batizados no Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Às vezes brincamos com Deus, com a nossa religião, brincamos de ser crentes, brincamos de ser cristãos. Como Isabela pregou ontem, falar que ser cristão são pequenos cristos, ser exemplo de Cristo, é fazer o que Cristo faria, é falar o que Cristo falaria, é aceitar o que Cristo aceitaria. Mas não, nós criamos uma metodologia teológica, né, da prosperidade, do humanismo. Se eu estou bem, problema o resto. Não é assim. Não é assim. Se te levar a capa, dê também a túnica. Se te baterem na face direita, dê também a esquerda. Não estou falando de você apanhar na rua, ou ter um problema na rua, porque o cara foi te assaltar e você reagiu, não. Eu estou falando isso em questão ao Evangelho.
Se por causa do Evangelho você precisa renunciar a tudo, você precisa renunciar. Jesus disse assim, olha, quem quer me seguir, tome a tua cruz, não tome a cruz do Beltrano ou do Ciclano, tome a tua cruz. Cada um de nós já temos uma para carregar. Eu não consigo carregar a sua. Mas você tem possibilidade, você tem qualificação para carregar a sua. Porque Ele te capacitou, Ele te ajudou. Ele, na verdade, já levou todo o peso da sua cruz. Não reclama do peso dela. Jesus já levou no madeiro todo o peso da sua cruz. E nós não precisamos, irmão, de falácias, nós não precisamos de métodos para falar que se a cruz é salgada, se é doce, se vai ter isso ou vai ter aquilo, vai ter paninho ou sem paninho, ou sal, ou... nada. Isso é besteira. O sangue de Jesus nos purifica e nos justifica. É o sangue de Jesus que nos lava, é o sangue de Jesus que nos salva, que nos salvou. Antes, nós muitas vezes criamos tantos paradigmas. Não, primeiro você tem que batizar nas águas e tal. Não, Deus faz como Ele quer, como Ele quer, como Ele quer. Sabe que eu estou quase encerrando, mas sabe o que eu tenho falado também? Que o céu vai surpreender muita gente. Muita gente. Deus vai tirar um povo que a gente não acreditava que ia para o céu. Deus vai tirar um povo de dentro de tudo que é segmento. Deus vai tirar um povo, Deus vai converter o coração desse povo a Cristo. Deus vai fazer algo tremendo, irmãos. Você não está entendendo que a nossa luta, como diz a palavra, é espiritual. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. O que nós estamos passando nesse país é espiritual. Satanás fez festa nesse país durante dezenas de anos, quem sabe séculos. E agora, nunca se ouviu falar. A nossa geração não conhece o que é isso. Onde o presidente se rende a Deus, ajoelha diante do Senhor. Cornélio, temente a Deus, foi ajoelhar diante de Pedro. Pedro sabe que não deve aceitar oração, homem nenhum, nem anjo deve aceitar oração, como homens, como o próprio... Adoração, como o próprio João quis adorar o anjo ali em Patmos. Ninguém deve adorar, nem eles, nem Pedro. Mas quando se prostra de joelho diante do Senhor, quando se humilha diante de Deus, meu irmão, as coisas começam a ter um reboliço nas regiões celestiais. Começa a ter guerras nos céus. Olha, 2/3 de anjo a nosso favor, 1/3 de anjo guerreando contra. A Bíblia diz que o maior que está em nós do que está no mundo. E voltando aqui em Atos capítulo 10, versículo 33 em diante, a Bíblia diz que quando Pedro acaba de pregar ali para Cornélio, toda a sua família e a muitos amigos íntimos dele, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio e eles foram batizados no Espírito Santo. E eles começaram a falar em outras línguas, foram cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Não vem me falar que é inglês, é francês, é alemão, não. É língua celestial, é língua de Deus, é língua dos anjos. E não se fala homem, fala Deus. A Bíblia diz, no versículo 34, em diante, e abrindo Pedro a boca disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Versículo 10, 34, Deus não faz acepção de pessoas. Nós fazemos muitas vezes. Não é verdade? Por isso Jesus adverte os líderes. Olha, quando chegar alguém com anel de ouro, não coloque na primeira cadeira. Não é verdade? E às vezes chega um maltrapilho, um sem nenhuma expressão de poder ou de beleza, isso isolamos lá no fundo. Não, irmão, o céu vai confundir muita gente. O céu vai confundir muita gente. Quem tem a pá para separar o trigo da palha é Jesus. É Jesus. Ele que tem a pá. Ele que vai separar. Ele que vai separar o joio do trigo. É Ele que vai separar. Cabe-nos ter a nossa botija, a nossa lamparina, a nossa vida cheio da unção de Deus, cheio do azeite. Aleluia. Então Deus não faz acepção de pessoas. E interessante que aqui diz assim, né? Deus não faz acepção de pessoas, então pare de criticar você, pare de menosprezar sua vida, pare
de receber esse espírito inferior sobre a sua vida. Deus te ama como você é. Deus te ama como você é. Como você é. Deus te ama. Amém? Deus não faz acepção de pessoas. Versículo 35. Mas que ele é agradável àquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Quer dizer, ele não faz acepção de pessoas, mas ele distingue pessoas. Os que buscam, os que o amam e os que têm temor a dele numa nação. E às vezes nós falamos assim, só eu que pago um preço por essa nação, só eu que oro, não é verdade? Muitos pregadores de renome, ao invés de aproveitar momentos para orar somente pela nossa nação, pela igreja brasileira, às vezes estamos perdendo tempo. Muito tempo. Estamos perdendo tempo. Essa semana, para mim, passou muito rápido. Talvez para você foi uma semana muito longa, você está enclausurado, você não precisa estar enclausurado. Você pode ter as prevenções, ir ao supermercado, distanciar das pessoas, dar uma volta no quarteirão, fazer uma caminhada. Você pode fazer isso. Coloca a sua máscara, né? Faz a sua asepsia, faz a sua limpeza, a sua higienização, melhor dizendo. Né? Mas, meu irmão, o tempo está muito rápido. Parece que foi ontem que nós celebramos a virada de ano, o Réveillon de 2020. Que nós celebramos o Natal, já está, daqui a pouco já está o próximo chegando aí também. Né? E aqui diz assim, mas o que lhe é agradável é aquele que em toda a nação o teme e faz o que é justo. Né? E a palavra. E é interessante, eu não quero delongar muito, mas diz assim, versículo 42, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz e vivo dos mortos. Então, de quem? De Jesus. Ele é o juiz e vivo, juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas e que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E versículo 44. E dizendo Pedro dessas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, quer dizer, não eram judeus, eram gentios, era um povo que não era da linhagem que Deus tinha preparado, mas Deus alcançou como alcançou a América do Norte, a América do Sul, a América Central, alcançou a Europa e assim por diante, a África, né? E todos iam cumprir, maravilhados de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e unificar. Então Pedro respondeu, pode alguém porventura recusar a água para que não seja batizado estes que também receberam como nós o Espírito? E mandou que fosse, versículo 48, Atos 10, 48, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor, então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. E quando os apóstolos, quando os crentes da época ouviram isso, queriam até apedrejar Pedro. Vou resumir para nós começarmos a declinar para o fechamento da mensagem. Né? Eles queriam até apedrejar. Aí Pedro vai ter que explicar para eles. Às vezes, a gente tem que dar muita explicação. Eu não sei se eu estou um pouquinho, se eu sou meio acelerado e tal, mas tem hora que a gente fica dando muita explicação para o povo. Então tem que dar muita explicação. Pedro teve que explicar tudo, da maneira que apareceu, da maneira que foi, para os próprios apóstolos. Sabe por quer? Porque tem hora que nós criamos uma viseira, nós temos os paradigmas. Meu irmão, Deus, a Bíblia nos trata que o Senhor quer que nós andemos em novidade de vida. Né? E é interessante, porque Pedro teve que explicar para os apóstolos, e teve para gente, isso não é só para nós não, Deus abriu para os gentios. Agora é para todo mundo. Vai ter uma explosão de poder agora. Oh, glória! Quem quiser vai receber. Oh, glória! Aleluia! E é interessante. Eu não vou delongar muito aqui, mas eu queria ler alguns versículos em Efésios capítulo 3, onde Paulo, depois que tem também essa experiência com o Senhor, ele diz assim, Efésios capítulo 3, versículo 1 em diante. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi.
Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo. Oh, glória, aleluia. O qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens. Sabe o que eu entendo com isso aqui? Quantas vezes a igreja não lia nem a Bíblia para o povo não conhecer a verdade? Quantas vezes o povo era ignorante porque não ensinavam a palavra? E quantas vezes ensinavam a palavra distorcida também, colocando doutrinas de homens, usos e costumes, dogmas humanos dentro das igrejas? Reverência, meu irmão, é uma coisa. Respeito também é outra coisa. Agora, fardo, jugo de fariseu, não. Nós não precisamos mais disso. É claro que você vai a uma praia, você não deve ir de terno e gravata para nadar, você vai trazer um ridicularismo sobre sua vida. Você não deve ir a um campo de futebol de terno e gravata, você vai em campo de futebol, você vai de bermudão, vai, né, uma calça mais à vontade, uma blusa mais à vontade. Você vai ao clube da mesma forma. Se você vai à igreja, comporte-se. Seja uma pessoa que tenha pudor, reverência, disciplina, para que você não seja alvo de pecado e de crítica para com outras pessoas. Só encerrando o versículo 5. O qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Aleluia. A saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, participantes da mesma promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Se você quiser ler, continue lendo na sua casa, Efésios capítulo 3. Continue lendo na sua casa. Amém? Continue lendo na sua casa. Quantas vezes querem aprisionar a nossa vida? Muitas vezes querem matar a sua fé. Você entende? Ó, meu irmão, vou falar, eu não sou dono da verdade, e nem você é dono da verdade. Quem tem dom, glorie-se no Senhor. Quem tem talento, glorie-se no Senhor, que tudo é dele, é para ele. Tudo é dele e para ele. Eu sou menor daqui, eu sou menor da nossa igreja. Recebi um título, mas eu sou Robson, eu sei de onde que Deus me tirou. Há muitos aí, meu irmão, que estão subindo, né, nos pedestais, nos tronos dourados. Mas olha, vigie. A Bíblia fala que aquele que se exalta, Deus abate. Vigie. Não fala de quem não come, não fala nada não. Não fala não. Quando a igreja for uma em Cristo, quando eu e você for um em Cristo, mas é claro, eu não vou concordar com o seu pensamento. Eu não vou concordar com as suas mazelas, com o jeitinho que muitas vezes trazemos maldição hereditária. O jeitinho, chamado jeitinho brasileiro. Não. Que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não, é o caráter de Cristo sobre a nossa vida. É tão comum, até crente, né? É tão comum muitas pessoas mentirem, e quando a gente fala a verdade, ninguém acredita, né? Na verdade, eu não falo mentira. Eu procuro ser quem eu sou, eu não sei nem mudar a cor. Eu não sei nem mudar despistar minha feição. Eu mudo minha feição na hora mesmo e tal. Deus tem para nós o melhor dessa terra. Se nós crermos e ouvirdes a sua palavra, temos o melhor da terra para nós. Entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele e tudo mais ele fará. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.